que é advogado do denunciado, e doutor Tiago também quero complementar, que são eles os advogados dos denunciados, que será neste momento que chegou a denúncia nesta casa, que veio pelo senhor Davi Heraldo dos Santos, que é o denunciante, e nós, como vereadores, estamos aqui cumprindo o nosso trabalho, fazendo um trabalho com honestidade, com seriedade e com transparência, que é aberto para a população assistir e pelos internautas também que nos assistem neste momento, que vamos fazer aqui um trabalho sério, um trabalho de responsabilidade, mas um trabalho sem injustiça. Vamos fazer o nosso dever e a nossa obrigação como parlamentar, como vereador do município de Paranapanema. Doutor Dalcin, tem alguma coisa a dizer? Tenho, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência e ao nobre relator presente que até agora eu não sei qual é o fato certo determinado que nós estamos apurando. E pelo regimento interno da Câmara, pelo artigo 78 do regimento, e pelo que consta também do artigo 58 da Constituição, uma CPI, ela tem que dizer qual é o fato certo e determinado que nós estamos apurando. E até agora eu não estou sabendo qual é o fato certo e determinado que nós estamos apurando. Então é preciso que essa comissão diga qual é o fato certo e determinado, mesmo porque as perguntas que nós temos que dirigir às pessoas que vêm aqui depor, nós temos que perguntar aquilo que está sendo apurado. Qual é o fato certo e determinado? Quais são as irregularidades apontadas em relação aos recursos do Fundeb que está sendo acusado os denunciados de ter praticado? Enfim, tem que haver um fato certo e determinado, porque a gente não fica aqui fazendo nenhuma devassa, fazendo pergunta impertinente que não tem nada a ver com o objeto da CPI. Então, o que eu gostaria de requerer a Vossa Excelência, que delimitassem o fato certo e determinado que nós estamos apurando, para que a gente não fique aqui perdendo tempo e divagando sobre coisas que não tem nada a ver com o assunto que nós estamos apurando nessa CPI. É esse o meu requerimento, senhor presidente. Inclusive o senhor está fazendo aí um requerimento verbal, eu gostaria que o senhor oficializasse isso aí. E no demais, doutor, como eu já disse, que talvez a denúncia que foi feita nesta casa tivesse feito análise pelo setor jurídico desta casa, para que depois encaminhasse para o plenário e que então que fosse deliberado a CPI. Mas como até não foi por falha do advogado, doutor Vladimir, foi a decisão que os próprios vereadores tomaram aqui e todos assinaram o pedido da CPI, e que nós vamos aqui investigar umas supostas irregularidades, no qual que nós não temos o fato certo, qual seria a irregularidade. Mas como para aceitar o pedido também do Conselho, que se vê lesado com essas supostas irregularidades, nós estamos fazendo o nosso serviço. Vamos fazer as perguntas em cima da aplicação do Fundeb, e vamos ver que ponto vamos chegar, mas vamos até o final. Senhor presidente, mas assim mesmo Vossa Excelência acabou de concordar com o ponto de vista da defesa, que não existe fato certo determinado. E não é possível uma CPI apurar sem um fato certo e determinado. Ficou muito genérico, suposta irregularidade do Fundeb. Tem que dizer quais são essas irregularidades. Quais são as irregularidades que nós estamos apurando. Porque nós temos que investigar. Eu concordo plenamente com a investigação. Mas desde que diga quais são as irregularidades, mesmo porque a testemunha chega aqui, nós vamos perguntar que irregularidade. Nós vamos perguntar para a testemunha, dizer qual é a irregularidade que nós vamos fazer pergunta. Doutor, o próprio denunciante não apontou qual é a irregularidade. Mas genérico, ele não acusou que existe irregularidade. Ele acusou, na denúncia, veio para nós aqui, para a Câmara, supostas irregularidades. Pois é, presidente, mas aí que está, o erro começou lá quando ele fez a denúncia. Por falta de entendimento ou por falta de orientação, ele não constou o fato certo e determinado. Tanto é que a denúncia dele não foi aceita. O que aconteceu? Só foi instaurada a CPI com o requerimento dos vereadores.
Não houve um fato certo determinado na denúncia dele que fosse admitido pelo plenário da Casa. Mesmo não foi nem submetido ao plenário da Casa. Quando eu fiz aquela manifestação inicial, eu já levantei essa questão, que era para dar um norte para a comissão, que a comissão precisava delimitar qual era o fato certo determinado que essa CPI ia apurar. E até agora, nós não sabemos qual é o fato certo determinado. Quer dizer, a CPI nasceu contrária à lei. Isso aqui é uma casa de leis, isso aqui é o poder legislativo. Uma casa de leis, ela não pode ficar contra o ordenamento jurídico. E a Constituição, o próprio regimento, no artigo 78, é claro. Ele fala, fato certo e determinado. O regimento de vocês, que é a cópia autêntica do que fala o artigo 58 da Constituição Federal. Então nós vamos ficar fazendo pergunta aqui que não tem nada a ver com o assunto, que nem nós mesmos sabemos qual é o assunto que nós estamos apurando. Doutor, essa é a minha indagação. Ou a comissão, a meu ver, eu já disse isso a Vossa Excelência, tem dois caminhos. Ou a comissão delibera dizer quais são as supostas irregularidades, põe as claras, as prováveis irregularidades, que nós vamos apurar. Mas sem dizer quais são, como é que nós vamos ficar aqui apurando o quê? Doutor, nós temos na denúncia supostas irregularidades. João, nós não podemos hoje comprovar quais são as irregularidades. Então ainda está em andamento a investigação, mas ainda nós estamos analisando e vamos desculpe, mas para a CPI tem que nascer dizendo quais são as irregularidades imputadas ao denunciado. Quais são? Porque não se abre uma CPI sem fato certo e determinado. É regra imposta pela Constituição. E o próprio regimento de vocês também exige que cumpra esse requisito. Não se instala nenhuma CPI sem o cumprimento desse requisito. É o requisito primordial de uma CPI. Agora, nós vamos ficar apurando aqui uma coisa que nós nem sabemos o que é, supostas irregularidades. Isso não existe. O ordenamento jurídico para uma CPI tem que ser fato certo e determinado. Não pode ficar nesse juízo de valor absurdo, genérico. Não houve uma acusação formal que justificasse, a meu ver, nem a instalação dessa CPI. Ficou genérico. O próprio requerimento formulado pelo senhor Davi ficou genérico demais. Então, o que precisa? Ou essa comissão se reúne e delibera, olha, o que nós vamos apurar é tais e tais e tais supostas irregularidades. Tem que mencionar quais são. Doutor, a nomeação irregular, nós estamos aqui para investigar a contratação do contrato que foi feito para a vice-diretora e a movimentação da verba do Fundeb. Bom, então quero que fique registrado em ata, senhor presidente, que são apenas esses dois tópicos, que é o fato certo determinado. Registre em ata, então, que é só esses os assuntos que vão ser apurados. Doutor, no momento, agora, em cima do momento, eu não vou poder confirmar com o senhor que serão só os dois, porque nós temos também uma comissão parlamentar. Qual é o fato certo determinado? Presidente, qual é o fato certo determinado? Precisa delimitar isso aí. Mas, doutor, no momento que nós temos aqui, o pedido aí do denunciante, no caso, os dois casos que mais pega aqui é a nomeação irregular da funcionária, no caso, que é a vice-diretora, que veio a denúncia para nós, e a movimentação do dinheiro do Fundeb. Eu acho que hoje seriam os dois casos. Então, presidente, eu gostaria que registrasse em ata que o fato certo e determinado que essa comissão vai apurar é apenas esses dois fatos. Aí tudo bem. Porque aí é um fato certo e determinado. Eu só quero comunicar o seguinte. Diante desses dois fatos, é que vai ser elaborado o relatório, doutor. Então, simplesmente se vai ser registrado em ata... Tudo bem, sim, relator. Então, vamos fazer, e vai perfeito. Ser, o relatório então vai registre, ser... Então, registre em ata. Eu desconcordo um pouquinho com o relator. O relator vai ser... Eu desconcordo um pouquinho, só porque para a gente investigar dois fatos, talvez você tenha que dizer em outros fatos, para que a gente possa chegar no fato que a gente está querendo chegar. Presidente, mas não existe, tem que ser fato certo e determinado, presidente. Não tem CPI sem fato certo e determinado. Vocês estão descumprindo o próprio regimento dessa casa. Vocês são homens... Mas vamos constar em ata, doutor. Vamos constar em ata os dois fatos, no caso? Vamos constar em ata os dois fatos? Então, regente em ata os dois fatos. Que os fatos que vão ser... Que a nomeação
e o movimento da verba do Fundeb. Vamos constar em atas, mas talvez na pergunta, se nós desviarmos algumas palavras para que nós chegamos até os dois fatos, eu acho que não vejo problema nenhum. Bom, presidente, os fatos certos determinados são esses, então nós vamos falar em cima disso. Nós vamos perguntar para a testemunha a respeito em cima disso aí. Perfeito? Pois então, nós temos aqui os dois fatos, nós temos os contratos, as pessoas que foram contratadas pela educação, quase 10 pessoas que nós temos que foram contratadas. Mas veja bem, isso e não trabalharam, a denúncia tem que eles não trabalharam na educação. Então nós vamos colocar 3 fatos. Mas, presidente, não consta isso do fato certo determinado. Então tá bom, doutor, nós vamos colocar 3 fatos. Tá bom? Vamos colocar a nomeação, o movimento da verba do Fundeb e os contratos que foram feitos pela educação. Tá certo. Tudo bem? Então esse é o fato determinado, consta em ato. Quero cumprimentar também aqui a Lidiane, que nos auxilia no nosso trabalho, cumprimentar a plateia e nós vamos iniciar nosso trabalho. Convido a depoente Tabata Fernanda de Oliveira, por gentileza, por favor. Obrigado, Tabata, pela presença. Senhora Tabata Fernanda de Oliveira, a senhora vai ser ouvida hoje e a senhora aqui está para falar a verdade, sabendo que não pode falar em verdade perante a lei. Então eu quero perguntar à senhora se a senhora promete falar a verdade. Sim. Sim. Senhora Tabata de Oliveira, a senhora é funcionária pública? Sim. Concursada? Não. Cargo? Comissão? Sim, sou secretária. Perguntada, depoente respondeu que tem cargo de comissão. Secretária do Desenvolvimento Social. Desenvolvimento Social. Senhora Tabata, a senhora faz parte do conselho? Sim, eu fazia parte na época, porque como eu era conselheira tutelar, tinha que ter 2 membros, né? Que era eu e a Samara. Mas como hoje eu saí do conselho, eu sou secretária, eu pedi o desligamento. Mas eu nunca participei de nenhuma reunião. Porque quando eles me ligavam, me chamando, eu não ia. Ou eu estava em ocorrência. Perguntada, a depoente disse que fazia parte do Fundeb. E agora ela faz parte da Secretaria Social e disse que agora, como faz parte secretária, não faz mais parte do Conselho do Fundeb. Senhora Tabata, eu torno a perguntar à senhora. A senhora fez parte das reuniões do Fundeb? Nunca fiz. A única reunião que eu fiz parte foi naquela que teve a última aqui na Câmara e que eu vim, mas foi a primeira. Perguntada, depois respondeu que nunca participou de reuniões do Conselho. E nunca assinei ata nenhuma. A única ata que eu assinei... Senhora Tabata, a senhora chegou em alguns momentos a assinar atas do Conselho? Assinei uma só, que foi na última que teve aqui na Câmara, que eu vim. Ela assinou, perguntada, a depoente respondeu que assinou somente uma. Eu quero saber qual foi a época, a data que a senhora assinou. Foi a última que teve aqui na Câmara, que veio todo mundo, que foi aberta a CPI, acho que naquele dia. Eu não lembro a data. Foi a única ata que eu assinei. Perguntado, a depoente respondeu que assinou a última ata no dia que teve uma reunião aqui na Câmara Municipal. Sim.
a senhora, como fez parte do Fundeb, mesmo que não participou de reuniões, a senhora viu falar na contratação da senhorita Jerusa? Não, nunca fiquei sabendo de nada. Perguntada, respondeu que nunca soube da contratação da senhora Jerusa. Senhora Tabata, a senhora pode me dizer se sabe quem o contratou? Não sei nada. A senhorita Jerusa para ser a vice-diretora da escola? Não, não sei. Perguntada, a depoente respondeu que não sabe quem o contratou. Senhora Tabata, quando a senhora começou a fazer parte do Fundeb, a senhorita Jerusa já era vice-diretora? Não sei, nem. Perguntada se quando ela começou, a senhorita Jerusa já era vice-diretora, também respondeu que não sabe. Senhora Tabata, a senhora, como fez parte do Fundeb, mesmo que não fez parte das reuniões, a senhora soube das contratações que houve na educação? Não. Perguntada das contratações que foi feito pelo senhor secretário prefeito, também não sabe dizer. Senhora Tabata, a senhora ouviu falar que em alguns momentos o secretário Souto apresentou atas para que a senhora assinasse sem comparecer? Não, nunca Também nada. Foi perguntado que o seu secretário apresentou atas sem ela estar presente para assinar. Também respondeu que não. Relator, por favor. Senhora Tabata, em que data que a senhora pediu o afastamento do conselho? Pedi em setembro. Saí em setembro do conselho tutelar. Pediu que ano? Eu saí dia 17 de setembro do conselho tutelar. É. E do Fundeb foi agora na última reunião que teve, que eu tenho a cópia aqui do desligamento. Porque como eu não fazia mais parte, daí o pessoal estava me criticando, porque como eu faço parte, eu não estou mais no conselho tutelar, os próprios membros do conselho, que eles querem participar. Falei, não, fiz o desligamento, dia 27. Perguntada, respondeu que fez o desligamento no dia? 27 de janeiro de 2015. 27 de janeiro de 2015. Relator, por favor, tem alguma pergunta? Quero agradecer a presença da senhora Tabata. Não tem nenhuma pergunta a fazer. Sim, tem pergunta. Bom dia, dona Tabata. A senhora sabe algum fato de irregularidade praticado com recurso do Fundeb? Não. Não. Nem por ouvir dizer. Nunca ninguém fez qualquer comentário de qualquer aplicação indevida de recurso do Fundeb? Não, nunca fiquei sabendo, também nunca perguntei. Igual eu sempre disse, falei, nunca entendi nada da educação, nunca tive curiosidade de perguntar nada. Muito bem. A senhora falou que compareceu numa reunião. Doutor, só um minuto. Pois não. Perguntado pelo advogado, doutor Dalci. Se ela soube de algumas irregularidades no Fundeb,
respondeu a depoente que não sabe. E nunca ouviu nenhuma denúncia em relação do Fundeb. Mais uma coisa, relator? A senhora, dona Tabata, quando fez parte do Conselho Municipal do Fundeb, quem era o presidente? Eu entrei junto com o Davi na época, porque antes eram os outros membros, daí quando fez a nova nomeação, entrou o Davi, eu entrei junto, eu e mais uma amiga do trabalho, que mudou. Perguntada ao advogado, a depoente respondeu que ela entrou junto com o presidente do Fundeb, senhor Davi Heraldo Santos. Dona Tabata, é o seguinte, o senhor Davi foi ouvido aqui como presidente do Conselho do Fundeb, mesmo porque ele fez uma denúncia aqui para a Câmara, sim, não é? E ele declarou aqui, em alto e bom som, que todos os membros do Fundeb participavam das reuniões, a comissão reunia-se e todos os membros participavam. Não, nunca participei, pode ver, não tem nenhuma assinatura minha. Então a afirmação do senhor Davi não é verdade. Eu nunca fui, sempre eles me ligavam pedindo para eu ir, mas eu nunca fui. Só nunca foi? Não, só fui na porque última que teve. Porque ele afirmou aqui categoricamente que todas as reuniões a senhora participava. Não, pode ver, não tem assinatura. Perguntada pelo senhor doutor Dalcin, se a senhora Tabata participava das reuniões, respondeu a depoente que nunca fez parte das reuniões. Só se participava a minha suplente, mas eu creio que não, que é a Samara. Senhora Tabata, a senhora falou que participou de uma reunião que foi aqui na Câmara do Conselho. Sim. Nessa reunião que a senhora esteve presente, que a senhora participou, quem é que lavrou a ata para a senhora assinar? Foi uma folha que foi dada, né, na reunião que teve lá em cima, que nós reunimos todos os membros do Conselho. Doutor, nessa pergunta, talvez eu não queria me interferir, mas eu acho que ela assinou marca de presença. Uma folha que teve, não foi caderno, foi uma folha sulfite que deram. A constar a ata não foi lavrada naquele caderno, dia. Não foi lavrada a ata naquele dia. Assinei uma folha com o nome de todos os membros. A senhora podia, dona Tabata, dizer qual foi o assunto que foi discutido nessa reunião? Chamaram, a senhora estava presente? Eu acho que foi sobre os contratos que foi falado, mas eu não fiquei até o fim da reunião. Eu saí, porque eu não quis participar. Eu saí, mas o assunto era sobre os contratos. Só. Só eu saí. E a senhora nem sabe o que ficou deliberado? Não, eu saí, não fiquei até o fim, não quis participar do restante. Posteriormente, essa ata, aonde se discutiu esse assunto, a senhora chegou a assinar essa ata? Não, eu só assinei a folha de presença. De presença. A ata a senhora não assinou, nunca assinou ata nenhuma? Não, eu assinei só a folha. Tá certo. Daquele dia. Muito obrigado, viu, Tabata? Muito obrigado. Tem mais perguntas? Perguntado pela depoente, respondeu ao doutor Dalcin que nunca assinou ata, somente assinou na Câmara uma folha de presença. E não ficou até o final da reunião. Mais uma coisa, doutor? Constar aí também que ela nem posteriormente foi submetido a ela a ata do que ficou discutido nessa reunião para ela assinar. Ficar constando isso. Está constado na ata, doutor. Mais alguma coisa, doutor? Não. Tabata de Oliveira, muito obrigado aí pelo depoimento. Vamos imprimir. Tá. E para você ler, antes de assinar, no qual agradeço a presença, muito obrigado. Obrigado.